Então, qual é o futuro? O futuro é a logística. Dizem os entendidos hoje que a empresa do futuro vai ter dois seres nela, um homem e um cachorro. O homem está lá para dar comida para o cachorro, na indústria. E o cachorro está lá para não deixar o homem mexer na máquina. Hoje estamos recebendo Edgar Falcão, professor, educador, consultor, mentor, um cara com muita história, e vamos conversar, obviamente, sobre trabalho, sobre formação profissional e, é claro, o futuro e os desafios da automação e da inteligência artificial. Hoje recebemos Edgar Falcão, que é um cara do setor da educação, da indústria, é um cara que fala de mentoria, que faz mentoria, não só vai falar de mentoria, mas também é um amigo, e eu não vou dizer de qual tempo, né? De quantos anos, mas para revelar um pouquinho da verdade, né? Sendo transparente, somando os netos aqui, nós estamos falando em 16 netos, 5 meu e 11 dele. Então, é uma conversa de dois vovôs. Bem-vindo, vovô Edgar, que gostoso estar falando com você. Você diretamente de Atibaia, você é um privilegiado. É verdade. É um prazer estar com você, estar com vocês. Vamos conversar um pouco, falar um pouquinho aí do nosso mundo, bastante conturbado, né? Mas eu realmente moro no meio do mato, quer dizer, então estou vivendo. O que pode atrapalhar a gente aqui pode ser um pássaro, às vezes passa uma maritaca, às Opa, vezes os meus cachorros latem. Mas que é um delícia. prazer conversar com você, Rony. Vamos tocar esse tema, e esse tema me apaixona. Tudo, quando Que trata de delícia. pessoas. Você além de consultor hoje, você atua como professor, você já foi dirigente de universidade, você traz na sua bagagem um contato muito intenso com alunos, na formação, no desenvolvimento, na capacitação. Como você vê o mercado brasileiro? Nós vamos ter posto de trabalho para toda essa juventude que está chegando aí e aqueles que já estão trabalhando, né? Pois é, eu tenho uma preocupação muito grande com a universidade brasileira, porque ah, ela, na verdade, não profissionaliza as pessoas de fato. Quando você imagina, vou me tornar um advogado, ok, você saiu de um status e foi a outro, você se formou em um advogado, eventualmente um médico, eventualmente um engenheiro, mas muitas das profissões delas não caracterizam uma profissionalização efetiva. Por exemplo, você pode ver um funcionário administrativo de uma empresa, ele faz um curso de administração e continua, muitas vezes, no mesmo lugar, porque a qualificação que a universidade está oferecendo hoje não difere muito do dia a dia da vida dele, daquilo que acontece. Até então, ele era um funcionário que cuidava da área de finanças, agora ele passa a ser um funcionário da área de finanças que tem um curso de administração, que muitas vezes é discutível o conteúdo que ele viu da faculdade com o conteúdo que ele trabalha na sua vida operacional, na sua vida profissional. Veja que interessante. É muito comum um técnico de contabilidade hoje trabalhando que quer fazer ciências contábeis, ele vai para a faculdade e o que ele vê na faculdade é muito menos do que aquilo que ele trabalha de fato. Nós temos algumas situações como essas. E quando eu falo isso, parece que fala, poxa, mas isso é generalizado? Difícil falar se é generalizado, mas Sim. eu posso lhe assegurar que isso acontece no nosso dia a dia. A faculdade não tem mudado a vida das pessoas. Nós temos aí algumas distorções grandes
e ela poderia fazer muito mais. Eu digo isso depois de 10 anos dentro de universidades particulares, trabalhando e buscando, em tese, o crescimento da população. Nós estávamos agregando muitas vezes certificados. Então, isso é preocupante. Mas nós estamos falando em termos de Brasil, quando a gente fala em termos de trabalho, a cerne das coisas hoje, elas estão, que são muitas vezes trabalhos repetitivos, a inteligência artificial está tomando conta. Tudo que é repetitivo, a inteligência artificial toma conta e faz melhor. Eu conversando com o advogado meu semana passada, ele precisamos fazer uma pesquisa de uma jurisprudência. Imaginava que ele ia pesquisar no computador, antigamente nos livros, depois no computador, e ele levantava 10 por dia. Ele levantou 100 jurisprudências em menos de 5 minutos, ou de 3 minutos. Nós estávamos conversando, ele já tinha 100 jurisprudências citadas. Ele foi filtrando, filtrando, filtrando. Em 10 minutos, nós tínhamos 3 ou 4 que cobriam exatamente aquilo que a gente estava imaginando. E quem fez isso foi uma inteligência artificial. Um sistema fez isso. Capturou no mundo inteiro. E ele se cercou, ele só queria em português. Depois ele expandiu um pouquinho. Então, é inimaginável o que pode fazer a inteligência artificial. Os diagnósticos médicos hoje, se você somar todos os exames e dar para um sistema analisar, ele tem chances na ordem de 94% a 96% de acerto, contra menos de 80% de uma junta médica dos médicos mais qualificados. Então, está ficando complexa essa ideia do trabalho repetitivo. Todas as vezes que nós temos que rastrear, todas as vezes que nós temos que executar coisas repetitivas, a inteligência artificial vai ser melhor. E ela não tem 13º, não cansa, não precisa ir no banheiro, não tem fome, não faz nada. Ela trabalha 24 horas por dia. 24 horas, segunda a segunda, né? Segunda a segunda, sem parar. Agora, por outro lado, o homem está expandindo para as bordas. Profissões novas são criadas praticamente todos os meses. Hoje é comum você ter uma empresa procurando um especialista em impressão 3D. Poxa vida, ele quer um especialista em impressão 3D. Ele não está procurando nem um engenheiro, nem um advogado, nem um médico. Ele está procurando um ser que entenda de impressão 3D. Então, veja que nós estamos falando agora em especializações em conteúdos, em equipamentos, em sistemas que são agregados rapidamente à cerne da inteligência artificial. Eu acho que nós vamos ter dificuldades daqui para frente, estamos tendo cada vez mais. Essa inteligência artificial esta impressora digital que veio para o mundo, na Europa, dos Estados, impressora 3D, que veio para a Europa, para os Estados Unidos e para o Brasil, deixou 1 milhão de desempregados na Tailândia, porque as peças que compunham computadores, que compunham, etc., que eram fabricadas lá, agora são impressas aqui. Eu fui ao dentista, ele pôs lá um negócio na minha boca aqui, foi para o computador, precisava fazer uma coisa. Enquanto ele conversava comigo, a impressora fez a peça. Ele ajustou, pôs e eu fui embora. Em 2 horas eu estava com uma nova coroa, um novo dente, etc. Não passou mais pelo ortodontista, pela moldagem, pelo não sei o quê, não tinha mais nada disso. Aí a gente vai imaginar e falar quanta gente ficou pelo caminho nesse momento. Entretanto, existem coisas que não vão poder ser cobertas. Nós vamos ter que imaginar a área de serviços. Os serviços todos é onde estarão os empregos. A indústria absolutamente vai prescindir do homem. E já faz tempo, hein? Sim, me interrompe, porque eu falo bastante. É para falar, é para falar. Então, tá bom. Porque, veja bem, se você voltar lá na primeira Revolução Industrial, 1789, naquela época, no final na época da Revolução Francesa, etc., quando a máquina a vapor apareceu, foi um caos no mundo. Os empregos acabaram.
acabaram os empregos. O homem vendia a força dele. Agora era substituído pela máquina a vapor, acabaram os empregos. Foi quando nasceram os primeiros sindicatos. Se você estudar a Revolução Francesa, você vai ver que as coisas começam a se ajustar naquela época, nessa primeira revolução. E é interessante observar que os homens, o que aconteceu? Eles tiveram que sofrer um aprimoramento. Houve um desemprego em massa. Uma máquina a vapor que não dependia mais que substituía 10, 15, 20, 50, 100 homens, Sim, bastando um ou dois homens para um ou dois homens simplesmente para abastecer a máquina. O sim, resto sim. era deixa que vai. O que aconteceu com a segunda Revolução Industrial? Quando veio a segunda Revolução Industrial, o que aconteceu com os Correios naquela época? Porque eu mandava mensagem para você e alguém ia levar. Aí inventaram um tal de um telefone. E não sei se você sabe, parece uma coisa ridícula, mas antes do telefone foi inventado, antes de se passar voz pelo telefone, se passava uma imagem. Imagina, o fax foi inventado antes do telefone. Só que alguém Antes do falou: não, esse negócio telefone. de passar imagem não serve, é melhor passar voz. Aí esquece o assunto, voltou 100 anos, quase 100 anos depois. De fato. Então, o que acaba acontecendo é que a invenção do motor a combustão e a eletricidade, etc., que ficaram 30, 40 anos dentro dos laboratórios até que fossem para o mercado, realmente começaram a mudar as coisas de uma maneira absurda. Se você voltar em 1889, 100 anos da Revolução Francesa, houve uma feira em Paris que foi exatamente a inauguração da Torre Eiffel, Da a Feira torre, do Conhecimento, e todos os países estavam lá, inclusive o Brasil tinha lá um stand. E aquilo estava iluminado, eletricidade, havia telefone para se falar de um lugar. Enfim, então o MIT da época talvez fosse ali a Associação dos Cientistas de Londres ou qualquer coisa do tipo, assim, aquela fonte de conhecimento. E ele foi fazer o discurso de abertura, para a feira. Então ele sim. falou: eu aqui abrindo esta feira do conhecimento com a energia elétrica, o telefone, o motor a combustão, e ele fez lá uma descrição de todo o conhecimento. Ele falou: isso eu fico muito feliz com tudo isso, mas muito triste em pensar que com essas invenções todas, muito pouco restará para as gerações futuras. Veja você a realidade que ele observou ali e a bobagem, entre aspas, que ele falou, mas que não era bobagem aquele dia. E nós estamos começando a viver isso, porque se a gente andar mais um pouquinho na história, aparece a linha de produção. E a linha de produção, que na verdade fez com que houve que é uma coisa de Henry Ford. Henry Ford foi um cara interessante, ele tinha uma cabeça muito grande. Você sabe como é que ele descobriu a linha de produção? Não. Ele tinha um amigo, isso tudo é história, né? Até onde é verdade ou não, mas os fatos em si são esses. Agora, a gente sempre floreia quando conta. Eu, quando eu dou Claro. minhas aulas, a gente precisa falar, poxa, precisa atrair atenção, né? Às vezes fala, mas tudo isso que eu vou falar é verdade, está escrito, né? Sim. Ele tinha um amigo que, inclusive, ele é de cor. Então, imagine você, naquela época, um negro, isso no início do século passado, mas ele era dono de um matadouro. E ele foi visitar esse amigo dele. Quando chegou lá, ele Sim. estendeu a mão para esse amigo dele, e o amigo dele falou: não, peraí, eu não posso te dar a mão, porque minha mão está suja, que eu estou trabalhando. Aí ele abaixou, esfregou a mão dele no chão e falou: a minha também está suja, como é que você está? E deu a mão para o amigo. Esse era Henry Ford, ele tinha uma cabeça extremamente interessante. E o que ele fez? Ele foi conhecer o matador. Então o boi entra aqui, aí a gente mata o boi, pendura o boi e vai desossando o boi até ficar só os ossos lá que jogam fora. Ele falou, olhou para aquilo e falou: você quer dizer que se eu pendurar um osso aqui e for pondo carne, do lado de cá sai um boi? Olha a cabeça do cara. Aí o que ele fez? Ele chegou na fábrica, pegou um Ford T, botou na ponta da fábrica e falou: quero que vocês desmontem aquele Ford T e vão pondo as peças no chão até chegar lá. E os caras foram desmontando.
desmontou, até que ficou só o chassi lá e etc. Aí ele ligou um cronômetro e falou: agora montem o carro, que eu quero ver. Os caras montaram ao contrário. Aí saiu o carro. Aí ele olhou e falou: fantástico, é assim que nós vamos fazer a nossa fábrica. Nós vamos colocar as peças e nós vamos montar o carro numa linha de produção. Mas ele foi mais longe. Ele começou a observar e ele pensou na terceirização. Aí ele falou: o chassi é um negócio simples, igual. Vocês que fazem chassis aqui, eu vou montar uma fábrica aqui do lado para vocês. A fábrica vai ser de vocês. Vocês vão montar chassis e fornecer para mim. Só que o chassis custa, sei lá, chutando aqui, $80. Eu quero que vocês me forneçam por 60. Vão estudar lá se dá para fornecer por 60, que eu vou comprar chassi de vocês e não fabrico mais. Os caras estudaram, falou. E ele especificou tudo. Especificou o chassis, especificou a caixa do chassis, ficou tudo especificado. Como é que ia armazenar, né? Aí os caras apresentaram, dava para fazer por $60. Os números eu estou chutando. Sim. Dava para fazer por $60. Ótimo, ele montou a fábrica, demitiu os caras foram trabalhar e começaram a fornecer chassis para ele, foi estocando chassis nas caixas de madeira que ele especificou para os caras. E os caras entregando por $60. Perfeito. Quando os chassis começaram a entrar na linha, ele fechou a marcenaria da fábrica, que fabricava o fundo do chassis, o fundo do carro de madeira, porque a tampa que ele projetou na caixa que tinha que entregar era exatamente o fundo do carro. E ele abriu uma fábrica de móveis. Os mesmos caras que faziam. Então, o que a gente precisa imaginar, o que aconteceu naquele tempo no mundo, é o que está de novo acontecendo. Agora que a linha de produção entrou, muitos perderam emprego. Quando a máquina a vapor entrou, muitos perderam emprego. Quando o mundo começa a evoluir, mas os empregos mudam. Aparecem outros, vão aparecendo outras coisas em volta daquele núcleo, porque o investimento está sempre no núcleo, mais próximo do núcleo. Então, se a gente caminhar na história, nós vamos chegar aí na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela foi, com todos os males que ela causou, e eu não estou aqui fazendo nenhuma dizendo que puxa apologia, guerra, mas ela fez a gente andar 100 anos na história. Não, sem dúvida. Inclusive inaugurar a era nuclear, né? Exatamente, quer dizer, inclusive a inauguração da era. Mas se for imaginar, tem duas invenções assim da guerra que é um negócio absurdo. Antigamente, quando se estocava aqueles armazéns de estoque, tinha armazéns nos Estados Unidos que tinham 1.700 metros de comprimento, porque tinha que guardar um monte de coisas. Qual foi a invenção da guerra? A empilhadeira. A empilhadeira foi inventada na época da guerra. Aí os armazéns tinham 3, 4 pisos. Poxa vida! Imagine a importação e exportação nos anos 40, antes da guerra, na época da guerra, como é que era? E leva moto, e leva arroz, e leva caixa, e leva caneta, e leva... É uma bagunça que não tinha tamanho. O navio era um saco de gato. O que foi inventado na guerra, nasceu a essência na guerra, e no pós-guerra foi que estabilizou o container. Você transporta o que você quiser, enfia no container, mas é um monte de caixinha, tudo igual. Os navios foram padronizados para caber containers de 20 ou de 40, acabou, não se discute mais. Então, a gente começa a imaginar, isso eu estou aqui na borda, mas na área de tecnologia, nos aviões, etc. Houve assim, um progresso absurdo em termos de radares. Então, e novamente, a estrutura trabalhista foi mudada. Começou a ser mudada. Então, se você imaginar hoje os investimentos que estão querendo fazer na indústria de ferrovias, por exemplo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Que é incipiente, né? O Brasil precisa de infraestrutura, precisa de ferrovia, precisa de portos. Pois é, mas na hora que a gente colocar a ferrovia, olha a confusão que nós vamos criar com a indústria rodoviária. Sim.
porque o Brasil está apoiado, como os Estados Unidos, estão apoiados na indústria rodoviária. Quer dizer, então é manutenção de estrada, quantos postos tem nas estradas, quantos mecânicos tem nas estradas. Meu Deus, o dia que eu fui a Las Vegas, cheguei lá e vi um táxi sem motorista. Um táxi sem motorista sendo testado lá. Imagina o dia que chegar um táxi sem motorista aqui no Brasil. A destruição, entre aspas, dos empregos, para onde vão parar esses empregos? Porque vai interferir o carro autônomo, ele vai interferir na indústria dos seguros, ele vai interferir na indústria mecânica, ele vai interferir na indústria de sinais de trânsito, etc. Tudo isso vai deixar de ser, daqui a pouco, ter um carro é que nem ter uma bicicleta. Eu tenho. Na própria distribuição, né? Os concessionários, porque pouca oficina vai demandar, você conserta o carro, né? Hoje a gente estava ouvindo aí, teve um recall da Tesla e a obrigação do proprietário era deixar conectado na internet, como a gente faz quando atualiza a Microsoft. Então, eles atualizaram, resolveram o problema do recall. E o motor tem um problema, você vai lá e troca o motor. Então, agora, é interessante, a gente precisa... não é o nosso objetivo aqui, mas há prós e contras em tudo isso, na parte dessa utilização, etc. Inclusive, Edgar, uma coisa que vira e mexe a gente traz nas conversas é a renda básica universal. A gente lembra do Suplicy, porque essa é uma grande discussão nos Estados Unidos e na Europa, o famoso UBI, né? Universal Basic Income. Todo mundo está atento a isso, e a pandemia trouxe uma experiência para a sociedade americana do envio dos cheques, né, para as pessoas poderem, quer dizer, o Bolsa Família foi aplicado lá, envio de cheques pelo governo, né? Pois é, existem fundos já, dinheiro não falta para isso. O que falta, na verdade, pelo que eu pude observar, é o processo de distribuição. Porque o pobre nos Estados Unidos é um, o pobre no Brasil é outro, o pobre na Tailândia é outro, o pobre na África do Sul é outro. Em que termos, como é que se ajusta em termos de que se seja, a que valor estamos falando e a quem estamos falando, de quem estamos falando. Então, as pessoas que foram marginalizadas, porque não existem mais um posto de trabalho que ele possa desempenhar, é verdade, isso pode acontecer. Mas existem coisas ainda vinculadas ao próprio homem que, muitas vezes ligado eventualmente à área de serviços, que ainda podem fazer parte, vamos dizer assim, ainda podem estar contribuindo. Mas o futuro não é dos mais promissores. E não adianta você imaginar que hoje a gente pegue uma quantidade de pessoas elas vão se atualizar para que possam entrar no mercado de trabalho, vão fazer um curso para entrar no mercado de trabalho. Não é possível que todo mundo se atualize, todo mundo esteja num nível mais adequado, hipoteticamente, em termos de conhecimento profissional, para estar disponível. Não haverá isso para todo mundo. Já se pensa, como você citou, numa situação de buscar uma estabilidade no mundo, fazendo com que pessoas sejam mantidas, que um mínimo de vida seja dado para as pessoas, porque ela não vai poder mais crescer dentro da cadeia. Sim. Mas isso é catastrófico. Quando você pensa nisso, você fala, meu Deus do céu, o que é que pode ser feito a respeito? Mas sobrou muito ainda, porque nós temos que imaginar que a gente começa a retornar ao passado. Houve um período na história do mundo em que não havia crises.
Não havia crises por vários motivos. A primeira delas é que ninguém ligava para a tal da crise. Se você imaginar que alguém foi dormir na noite de 31 de dezembro do ano 70, o ano 70, só para dizer, foi o ano que João teria escrito Apocalipse. Foi no Sim. 70. Se Falam você, 90, né? Falam mais é, perto do fim do. mais ou menos. Mas Eu estou falando ali, além dos anos 70. exato, 31 de dezembro de 70. E acordar em 1º de janeiro de 1300, ali na Europa, ele não vai perceber. Terão passado 1230 anos e ele não percebe. Vai passar uma carroça, ele vai ouvir o ferreiro batendo, ele mora. O mundo estava praticamente numa situação de estagnação. E o que está se imaginando vir pela frente é uma divisão onde eu tenha um mundo que possa voltar para esse período. Isso não podemos imaginar que isso aconteça. Havia outro problema. As cidades produziam, os aglomerados, aquilo que eles consumiam. Quando, com a tecnologia, começou a produzir mais do que eles consomem. Aí começou a fornecer para outra cidade. Aí começou a cair esse tal do comércio, que todo mundo produzindo mais, cada vez mais, cada vez mais. E, na verdade, nós chegamos a uma situação tal de que há superávit em vários pontos e falta em vários pontos. Então, qual é o futuro? O futuro é a logística. Dizem os entendidos hoje que a empresa do futuro terão dois seres nela, um homem e um cachorro. O homem está lá para dar comida para o cachorro, na indústria. E o cachorro está lá para não deixar o homem mexer na máquina. É só porque o restante... Vamos imaginar, hipoteticamente, quanto possa custar um lápis. Quanto custa um lápis? Sim. Esse lápis, se você jogar no contexto do comércio hoje, é impossível, porque esse lápis é produzido lá na Faber-Castell, no caso desse aqui, ele é produzido, ele é colocado numa caixa com 12, essa caixa de 12 vai numa outra caixa com 24 caixas de 12, que vai num pallet que é feito shrink, ele vai para uma distribuidora, a distribuidora transporta ele de caminhão, leva para um centro de distribuição, o centro de distribuição está lá, a papelaria vai lá, compra uma caixa, não sei o que, põe uma caixinha dessa lá e você vai lá e compra um. Quanto custa esse um? Sabe quanto custa na cadeia? Nada. Eles te dão lápis de graça, é só logística. É verdade, é Porque verdade. quase tudo vai ser commodity. Então, na hora em que você opta a inteligência artificial no troço, tudo vira commodity. Nós fabricamos tecido de linho vermelho, nós fabricamos azul, nós fabricamos branco, nós fabricamos lápis assim, nós fabricamos lápis assim. Quer dizer, então, são fábricas, isso, estruturas operacionais distintas. E isso que vai acontecer é que joga todo mundo na área da logística. Mas nunca vai faltar. Pode imaginar que um drone venha me trazer um livro aqui que eu comprei? Até pode ser. Até pode ser. Mas aonde os homens devem se situar? Onde tem serviço e aonde nós estamos falando de logística. Nós temos que prestar alguma coisa para alguém. Ainda vamos continuar fazendo pizza. Mas uma máquina pode fazer pizza. Pode fazer pizza, mas pizza quem faz é gente. Quem faz churrasco é gente. Nós temos que Porque estar churrasco não é comer a carne, né? O churrasco Exato. não é comer a carne, o churrasco é, antes de mais nada, a cerveja. Antes da cerveja, o gelo. É Antes verdade. do gelo, a música. Antes da música, os convidados. Quer dizer, é esse ambiente. Então, e você coloca nesse contexto todo, falando do churrasco, nós temos aí carvão, nós temos madeira, tudo isso depende da logística e depende da mão humana. Nós estamos voltando um pouco no tempo. Eu aqui na minha chácara, onde eu moro, eu planto verduras, eu planto... Então, eu colho milho, colho cana, tenho verduras,
frescas, que eu vou lá, retiro, planto lá as minhas alfaces em períodos, então toda semana tem produção de alface, toda semana tem produção disso, o quê? Enfim, isso passa, a gente começa, e é muito comum um amigo meu vir aqui e levar. Cada um que vem aqui leva alface, leva rabanete, leva, entendeu? É uma cana, leva, enfim. Mas eu podia vender. Eu podia. Não. Então, o que acaba acontecendo é que, na verdade, nós temos que nos reinventar. O fato de você hoje ser um engenheiro, eu me formei em engenharia em 1978. Havia 5 engenharias. Civil, elétrica, que dividia em eletrônica e eletrotécnica, mecânica, química e metalúrgica. Eram essas 5 que existiam. Existiam fora da... Eu fiz a Escola de Engenharia Mauá. Fora da Escola de Engenharia Mauá tinha o ITA, que tinha aeronáutica, a Poli tinha a naval, mas parava por aí. Hoje, só de engenharia tem 37. Tem o que você é? Sou engenheiro clínico. O que você faz? Eu cuido de equipamentos para hospitais. Eu sou engenheiro clínico, eu cuido dos respiradores, tudo aquilo, porque a medicina é engenharia. O médico, o engenheiro vai lá e fala: olha, a gente consegue fazer imagem assim, é melhor para você? Ah, é melhor. A gente vai lá, faz a máquina e leva para ele. Aí ele usa, pô, legal. Você não pode colocar não sei o que aqui, aí vai o engenheiro e coloca. Quer dizer, se olhar, tudo está apoiado dentro da engenharia, as especificidades foram grandes. Então aí está outro segredo. É você ser muito mais especializado, saber muito mais sobre muito menos, né? Os engenheiros como eu. Você é engenheiro também, né, Rony? Não, não, sou administrador. Administrador. Então, mas aqueles engenheiros como eu, engenheiro do passado, que a gente faz civil, elétrica, mexe em qualquer Sim. mecânica, isso não existe mais, viu? Eu tenho uma filha que é engenheira de produção, ela trabalha com Lean Manufacturing, ela é gerente de manufacturing da Johnson Johnson. Ela trabalha com Lean Manufacturing, só. Ela olha aquilo. A outra engenheira civil que trabalha com logística de canteiro de obra. Que Ela nunca fez coisa. um cálculo estrutural, ela nunca calculou uma ponte, nada. Quer Sim. dizer, então, as coisas, as especificidades, assim, são. A outra engenheira de alimentos, hoje ela é aquela que mora na África do Sul. Ela mora hoje na Sim. África do Sul, mas ela não está trabalhando na área de engenharia. Mas, enquanto trabalhou, o negócio dela era a embalagem. Estudava a embalagem. Quer dizer, então a gente fica imaginando, fala, puxa vida, veja como a coisa mudou. Eu, quando me formei, virei engenheiro de perfuração, eu estudei geologia, hidrogeologia, eu sou engenheiro eletricista, meu eletrotécnico, meu negócio, hipoteticamente, era fazer hidroelétrica, rede de distribuição, enfim. Porque a distribuição dentro de uma casa, como a minha aqui, quem faz é engenheiro civil. Aí você começa. Hoje não, meu. Hoje não. Sim. Computador. Sim. Meu, tem engenheiros. Hoje tem uma engenharia, só dentro da computação tem ali 10 vertentes. Mas são as mudanças que vão acontecendo. O que a gente não pode deixar de acreditar é no homem. Sim. Porque o meu conceito é o seguinte: é que você precisa de conhecimento, você precisa de conteúdo. À medida que você tem conteúdo, você melhora a sua possibilidade de observação. Você começa a enxergar mais coisas e começa a se encaixar nessas coisas. E todos devemos fazer isso. Todos devemos fazer isso. Eu tenho um rapaz que me ajuda aqui, um senhor que me ajuda aqui na jardinagem, ele corta grama, Sim. ele faz essas coisas, mas ele é extrema. Quando ele chegou aqui há um ano atrás, ele mal sabia cortar grama. Ele cortava grama, cuidava do jardim. Hoje, ele, por interesse dele, ele cuida de piscina. Ele cuida da piscina. Ele faz concertos da parte civil. Então, ele mexe com tijolo, prega. Ele foi aprendendo com os empreiteiros que eu trazia aqui para fazer. Eu tinha uma empresa que cuidava da parte de piscinas aqui. Agora, não, ele cuida. E ele não cuida só para mim. Agora ele já cuida para o meu irmão, que mora aqui na frente. Ele já cuida para o outro. Então, o que a gente começa a observar, e ele, quando veio aqui, ganhava do contrato dele por um salário mínimo.
Hoje ele ganha 5 salários mínimos. Porque ele trabalha com piscina, porque ele mexe com isso, ele faz aquilo. E ele, antigamente, ficava o dia inteiro fazendo aquilo. Hoje, não, ele organizou a vida dele. Eu ajudei ele, sempre falando. No meu trabalho de mentoria, uma das mentorias que eu fiz é com o meu jardineiro aqui. Eu falei, vamos acertar a sua vida. No teu site, na internet, fala assim, clientes atendidos. Está lá o nome do seu Está lá jardineiro. o seu Antônio, meu jardineiro. Então, Muito bacana isso. Essas coisas eu entendo que sejam importantes. As pessoas que querem, que precisam, elas têm que ir atrás do detalhe. Para enxergar o detalhe, precisa conhecimento. Uma das coisas que eu incentivo a todos é a leitura. Uma leitura, uma literatura efetiva. Eu não estou falando de livros de autoajuda. Se você imaginar hoje, livro de autoajuda, eu não estou dizendo que não ajude. Mas se existisse metodologias fantásticas, 5 passos para a felicidade, todo mundo era feliz. Não é assim. E rico. E rico. Agora, eu entendo sim que dos 5 passos que ele possa dar, um pode falar, pô, esse troço aqui é interessante, e você pega aquilo e aquilo você acha outros 5, e constrói uma teoria ou um modo uma heurística própria, né? Própria uma e leva a coisa própria. para frente. Mas, por outro lado, existem caminhos que já foram traçados, que já andaram. Entender os homens, as pessoas, assim uma arte. E você, passando a entender, você começa a contribuir mais. Eu sempre costumo brincar com a contradição humana. Né? Os paradoxos, né? Imagina o jeito que você fala. Eu nem te conto. E tá louco para contar. E você conta tudo. Eu vou te contar. E você não conta nada. Parece uma piada isso, mas esse é um exemplo claro das nossas contradições. Essas contradições que nós temos, que muitas vezes fazem com que a nossa vida comece a ficar complexa, e muito mais complexa do que é. Então, na hora em que você começa a entender determinadas coisas, entender como nós funcionamos, isso vai ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou me alongando, posso até fugindo do tema, mas está ocupando o espaço que foi lhe dado. Você já leu um conto de Machado de Assis que chama A Igreja do Diabo? Não, esse eu não. Machado de Assis tem vários livros ali. Ali eu tenho toda a coleção de Machado de Assis. Machado de Assis, ele escreveu um conto que tem 6 páginas, 5, 6 páginas. Ele conta a história da Igreja do Diabo. Diz o diabo que ele estava sendo injustiçado. Ele foi perante Deus e falou, estou sendo injustiçado. Porque o Senhor constituiu uma igreja lá na Terra, onde todos vão à igreja. O Senhor tem vários milhões de seguidores, e eu não. Eu sou um pobre diabo. Eu vim aqui para lhe comunicar que eu vou abrir uma igreja. Aí Deus olhou para a cara dele, teria olhado para a cara dele e falou, ok, se é isso que você quer fazer, faça, ué. Vai lá, abre sua igreja. E o diabo veio cheio de vontade e fundou a Igreja do Diabo. A Igreja do Diabo tinha todos os requisitos que os homens queriam. Ali a libertinagem solta, sexo livre, avareza, adultérios, estava tudo liberado, era assim a Igreja do Diabo. E a igreja proliferou, cresceu pelo mundo, e o diabo estava feliz lá com todo o empreendimento dele, até que, um dado momento, ele começou a observar com mais detalhes. Ele descobriu que, na calada da noite, escondido de todos, aquele cara que era extremamente avarento lá, ele estava ali dando comida para os pobres. Aquele marido adúltero estava lá pedindo desculpa para a esposa, se pedindo perdão, ajoelhando no... Aquele cara da libertinagem estava lá. Ele falou, mas não é possível que esses caras, na calada da noite, estão fazendo isso. E ele ficou indignado, foi diante de Deus, falou, isso é um absurdo, veja você, eu fiz tudo o que eles queriam, olha o que eles estão fazendo.
aqui, etc. e tal. E Deus, segundo o Machado de Assis, teria olhado para o dito cujo e começou a dar risada daquela ira satânica. Falou, meu amigo, eu deveria ter dito a você, mas você não ia acreditar em mim, mas bem-vindo às contradições humanas. Quer dizer, na minha igreja, na calada da noite, eles fazem isso. Na sua, é assim que a banda toca, não muda nada. Nós somos assim. Então, quando a gente olha para as pessoas, nós temos que olhar para nós e imaginar que nós somos pessoas cheias de contradições. Nós queremos muitas vezes as coisas, nós queremos um trabalho, mas o que você está fazendo de fato para isso? Você vai passar a falar, olha, eu realmente concordo com todos, eu estou desempregado, mas eu li que é verdade, todo mundo está desempregado. Não é verdade. Não é verdade. Você tem que achar os seus espaços e, para isso, você tem que se preparar. Mas para quê? Não sei. Comece a se preparar, comece a pensar, comece a olhar as coisas, os detalhes, e são nos detalhes que você descobre. São nos detalhes. A pandemia transformou esse condomínio aqui num business absurdo. Aqui moram 3.500 pessoas, mais ou menos. No tempo da pandemia, que ficou tudo fechado, etc., etc., cada um fez uma coisa aqui. Então, você comprava pizza de um, hambúrguer de outro, comida do outro, o outro vinha cortar grama, o outro vinha cuidar do cachorro, o outro levava cachorro para passear, o outro lavava carro, o outro... Meu, ninguém mais saía do condomínio. A comida era feita aqui dentro, alguém, uma meia dúzia, 10, sei lá, 20, não sei quantos, iam para a cidade, compravam as coisas, faziam as comidas aqui, distribuíam para todo mundo pagava. Criou-se, adaptou-se, as pessoas enxergaram as necessidades. Enxergue as necessidades, olhe para as necessidades, porque é ali que vai estar a sua oportunidade de mudança. Agora, a gente fica esperando. Ah, não, mas eu já pus o meu nome no LinkedIn, eu estou aguardando aí, eu falei com o Red Hunter. Pô, a banda não vai tocar desse jeito. É você e mais 100 mil que fizeram isso. Agora, a solução muitas vezes está muito próxima de você. E pode não ser exatamente o que você quer naquele momento, mas pode ser a semente de uma coisa muito maior. Então, muito bom. O meu irmão aqui começou, junto com a esposa dele, a fazer comida para vender naquela época, na época do... Hoje eles têm uma rotisserie. Oh. Veja você, agora está tudo tranquilo, porque agora ele tem uma rotisserie, ele é engenheiro, mas as obras pararam, ele perdeu o emprego. É o engenheiro que virou torta. Tem um engenheiro que virou suco, que tinha na Paulista. Então, e é torta mesmo, eles fazem torta de isso aqui. Então, o condomínio inteiro compra. É gente, ele mora na frente da minha casa, que é fila de carro aqui vindo buscar quando ele não vai entregar. Então, olha, pô, é assim que se funciona. Enxergue a necessidade. Agora, se você quiser brigar com impressora 3D, se você quiser brigar com linha de produção, você se lembra de um filme do Charles Chaplin? Ai, meu Deus, está me fugindo o nome dele. Tempos Modernos. Tempos modernos, da linha de produção. Você lembra que ele vai parar dentro da máquina? É verdade. Por que a máquina não matou ele? Por que a máquina não espremeu ele? Você sabe por quê, Volney? Não. Porque ele fazia parte da máquina. Essa é a lição, né? A máquina. Então, não adianta você brigar contra isso. Você vai ter que tirar um e pôr outro para ficar ali e ponto as coisas. É assim que vai funcionar. Se você quiser sair fora, abra os olhos. Enxerga o detalhe. Enxerga o detalhe. Hoje, deixa eu pegar essa questão de enxerga o detalhe que eu estou vendo. Uma coisa é a formação, a especialização não deve ir para coisas pontuais, né? Então, especializar naquele tipo de porca de parafuso, mas a formação, a capacitação, ir para coisas estruturais, que você falou, tem que enxergar o detalhe, tem que ver a coisa complexa. Então, seria isso, quer dizer, para a pessoa enfrentar o inverno que está chegando, que vai transformar o meu ambiente de trabalho, a minha demanda na minha profissão,
é eu estar me estruturando para essa mudança que vai ter algum tipo de demanda, né? É verdade. Então, e todas as frentes são válidas. Se você quer se especializar em engenharia espacial, construção de foguetes, etc., você não vai conseguir mais se especializar em foguetes. Você vai ter que se especializar em alguma coisinha do foguete ali, e é melhor que você se especialize naquilo que tem menos gente. Mas isto é válido, e as coisas não são excludentes. Por outro lado, você está no mundo o tempo todo. Você está no mundo o tempo todo, olhando, acontecendo. Você viaja, vai, volta, você está procurando. Abra seus olhos. Prepare-se para atender a necessidade que você enxergar. Você vai enxergar uma necessidade. Vai. Eu estou dando um exemplo claro aqui dentro do meu condomínio, mas hoje em dia eu posso lhe assegurar que aquele garoto tinha uns 30 anos, ele era funcionário de uma empresa, foi demitido, a mulher nasceu o filho dele, ele começou a lavar os carros para todo mundo aqui no condomínio, hoje ele lava 400, 300, 400 carros por semana. Ele alugou um terreno aqui na frente, montou uma lavadora de carro, e ele vem buscar o carro aqui na minha casa, leva, lava e me traz de volta. Ele tem 10 funcionários. Que coisa. Ele era um funcionário administrativo de algum lugar. O que eu quero dizer é que a solução está no problema que a comunidade tem. Isso não exclui você se especializar, porque tem muita gente construindo carreira. Pô, parabéns. Parabéns. Mas esse cara é administrador de empresas, ele fala inglês, ele fez cursos na área de investimentos, com fundos, especializado em fundos. Hoje ele cuida do caixa de um Lava Rápido dele. Sim, sim. Onde ele tem clientes na frente do condomínio, tem 400, 500 carros aqui que todo mundo lava com ele. E você tem que agendar. Eu quero, o próximo sábado, sábado não dá. Eu pego na segunda às 8, tá? Então, tá. Por quê? Porque lota. Porque todo mundo quer lavar o carro e lava com ele. Então, Que coisa. eu não sei se eu respondi a sua questão, mas eu acho que nós precisamos, na verdade, ter uns olhos de águia. Enxergar, quanto mais longe você enxergar. Para você enxergar, você precisa enxergar e saber o que está enxergando. Voltando para a Bíblia, eu imagino que quem escreveu o Apocalipse da forma que escreveu, quando João escreveu, alguém pegou João e colocou ele. Pega você aqui, vamos fazer diferente, Valnei. Eu vou pegar você agora, vou te colocar no ano 3500. Vou deixar você 10 minutos lá. E quando você voltar, eu falo, Rony, o que é que você viu? Você não tem conteúdo de palavras e conhecimento para dizer o que você viu. Você vai acabar me dizendo, olha, eu vi um gafanhoto metálico voando, que foi o que alguém falou. Por quê? O que ele viu não tem como descrever. É. Então, isto é uma realidade. Você vai diante de algumas coisas, você desce na costa leste dos Estados Unidos ali e bate o olho em algumas coisas, você fica olhando e fala, meu, o que é isso? Do que vocês estão falando? Por quê? Porque está te faltando bagagem para entender o que está acontecendo. Repertório, né? Quanto menor foi esse gap, mais oportunidade você vai ter, porque você vai enxergar as coisas e vai enxergar a efetiva necessidade daquilo. E isso está baseado no conhecimento. O conhecimento é isso que você está fazendo, Rony. Esse bate-papo nosso aqui, alguém vai ouvir, e uma frase que eu tenha falado ou você tenha falado muda a vida de alguém. Pode mudar, com certeza. Com Então, certeza. essas coisas, essa semana, 3 semanas atrás, o Guilherme Kerr esteve aqui na minha casa, ficou aqui alguns dias. E ele me contou uma história que eu fiquei impressionado. Eles foram fazer uma campanha evangelística em Goiás, e a igreja lá não deixava a bateria entrar na igreja naquela época, lá 1975, 76, 77. Sim, sim. Então eles tiveram que colocar do lado de fora da igreja, numa quadra que tinha lá para tocar, e ficou o som horroroso, ficou no sol, foi um desastre. Um Ele desastre. achou um desastre. Foi interessante que, 40 anos depois,
ele foi a uma cidade, a Juiz de Fora, alguma coisa aí no Rio de Janeiro, não sei aonde, e conversou com um pastor lá. E o, e o pastor estava conversando com ele, falou: Ah, pô, há muito tempo. Bom, a verdade toda é a seguinte: o pastor morava na vizinhança, ouviu aquela bateria, aquela confusão toda, lá foi lá ver o que estava acontecendo, ouviu o Guilherme Quer falar, se converteu por causa do Guilherme, hoje é pastor numa igreja, já falou possível, ele é pastor numa igreja no Rio de Janeiro. Aí você fala, se nada, ninguém entendeu o que aconteceu, mas tinha que estar lá fora. Teve um propósito. Teve um propósito. Então, o que eu quero dizer é que a vida é cheia disso. A gente não sabe exatamente para que serve. Eu achei isto, eu pensei isto. Armazene seus pensamentos. Aprenda a ter as coisas estruturadas. Conheça as coisas. Quando você não tiver nada para fazer, aprenda. Leia um livro, assista um vídeo, assista um filme. As ideias vão vir. Esteja aberto para isso. Não perca Muito seu bom. tempo lamentando. Muito bom. Lamentando, que vida ruim, que coisa. Não perde seu tempo fazendo isso. Ou a síndrome de Hard, né? Ó céus! Dia ruim. Quer dizer, vamos. Eu digo o seguinte, que a gente, às vezes, é otimista demais, você assume riscos indevidos. Eu acho que a gente tem que ser realista. O otimismo tem que ser inteligente. Você tem que enxergar e planejar. Hoje eu farei isso. Isso aí, então amanhã eu estarei fazendo aquilo. Depois de amanhã vai ser assim. Estabeleça uma linha do tempo, por exemplo. A gente, no mundo empresarial, chama isso de business plan. A gente se projeta 5 anos na frente e vê fluxo de caixa, tal. Se vale a pena fazer um negócio, você vai acompanhando. Se aquilo estiver acontecendo, mantenha o negócio. Se aquilo não estiver acontecendo, você tem que mudar o negócio, mudar a coisa ou desistir. Mas é preciso que se pense. O que a gente não pode imaginar é colocar o problema no colo dos outros, porque isso não resolve o problema. A culpa não é minha, a culpa é do governo, esse governo. Tudo, tá ok, a culpa é do governo, mas você vai fazer o quê? Você vai morrer de fome? Meu amigo, tem que resolver o problema, não ficar achando quem é o culpado. E se eu pudesse complementar, assim, eu diria o seguinte, que nós precisamos, portanto, do conhecimento. Aí a gente acha o nosso espaço dentro dessa organização, porque o mundo está uma confusão que não tem tamanho. A maior empresa de transporte de pessoas do mundo, o Uber, não tem um único carro, nenhum. O Uber tem 40 funcionários no Brasil e fatura 2 vezes o SBT, que tem 4 mil. Então, a gente fica imaginando, falando, pô, isso é louco. Mas se a gente ficar pensando exatamente só nesse ponto, o que eu vou fazer? Vou impedir o Uber de entrar? Não, não tem como. Não existe como fazer isso. O que você tem que fazer é pegar o seu espaço e ver para onde ele migrou. Porque que ele existe, ele existe. Sim. Você precisa ir atrás dele. E para isso você precisa de conhecimento, você precisa de novas ideias, você precisa se interessar. É assim. Muito bom, muito bom. Edgar, estamos chegando ao fim desta nossa conversa. Opa! Mas, com certeza, eu sei que a gente vai voltar a conversar, porque tem muito papo, tem muita coisa boa para compartilhar, e isso é muito precioso, muito valioso, e eu agradeço. Que recomendação você daria a quem hoje está buscando isso que você falou aí, ó, ficar esperto para as mudanças, para esse tsunami que está acontecendo no mercado? Eu diria que ache um ponto para investir nesse momento, ache um ponto. Se você é um administrador, se você é um engenheiro, se você, enfim, ache um ponto e persiga este ponto. Isso é imprescindível, mas abra um espaço grande para que você possa conhecer outras oportunidades. Traga para você conhecimentos que, em tese, podem não agregar neste exato momento,
mas em algum momento você vai enxergar alguma coisa, e essa alguma coisa que você vai enxergar, aquele conhecimento vai falar: "Puxa, acho que está aí, essa é uma ideia". E você vai começar a achar outros pontos focais, ok? Olha, isso que está atrás de mim aqui é conhecimento puro. É conhecimento puro. Eu utilizo bastante do meu tempo lendo, tentando entender o que as outras pessoas têm a falar no mundo. É esse o meu conselho. E você vai enxergar mais, vai clarear, você vai começar a observar as oportunidades. É assim Muito com o meu bom. jardineiro. Não, esse exemplo é Antônio, né, o jardineiro? O nome dele é Antônio, Antônio, do seu jardim. Antônio. Então, o seu Antônio é um exemplo fantástico. Quer dizer, não importa a idade, não importa a sua formação prévia, sempre é momento para desabrochar, para realmente você ser muito mais, né? Você Exatamente. pode ser aquilo que ainda você não é. Isso aí a gente ouviu na última conversa que eu tive aqui no canal. É isso aí. Muito bom. Edgar, eu quero te agradecer. Edgar Falcão tem aí uma bagagem, um repertório de histórias, de casos, de análise do mundo que realmente nos enriquece. E eu espero, assim como eu fui enriquecido, que você que está nos assistindo também tenha sido. Meu muito obrigado, Edgar, por esse tempo e vamos estar juntos em outros momentos. Estou à sua disposição, Rony. Um prazer enorme falar com você e falar com as pessoas que te ouvem. Tá bom? Estou à Muito bom, disposição de vocês. muito bom. Muito obrigado. Valeu.